Deixa aí várias oportunidades de melhoria e aperfeiçoamento, né? Muitos debates em cima de vários temas que antes a gente não parava para pensar. Eu quero aproveitar o tema da fala de João Paulo e convidar todos para estarem aqui na Bahia. O João Paulo, inclusive, é palestrante do nosso seminário internacional, 7 e 8 de agosto, aqui no Hotel Mercury. Está assim, uma programação incrível, na véspera, visitas técnicas, workshop. O Fábio Bittencourt vai fazer uma palestra para a gente sobre a história da arte, com uma visita guiada ao museu. E no dia seguinte, na sexta-feira, segue a programação, né, desde as 8 até as 18, só temas o tema, deixa eu pegar aqui o tema do seminário, Resiliência das Edificações para a Saúde em Cenários de Mudanças Climáticas. Então, esse é o tema do nosso seminário, quero convidar todos para estarem com a gente, que ainda dá tempo de se organizar para vir para a Bahia, quem ainda não se programou. E agora, então, eu passo a palavra para nosso querido Márcio, para falar sobre, vamos ver aqui, desafios para o reuso da água em hospitais. Então, Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Amélia? Me ouvem direitinho, né? te ouvimos bem. Bom, primeiramente, parabenizar o João, a Patrícia, a Júlia também pelas apresentações, né? Muito legal. Eu estava aqui no chat, né, falando de cada um. Dá vontade da gente ter um tempão, né, que depois de cada apresentação dessa, para a gente ficar falando desses temas, né? Cada um daria, né, Fábio? Para a gente ficar aqui horas. Essa aqui com o João, Exatamente. cada trecho, cada slide daquele do João ali, né, sobre as tecnologias, também daria uma conversa infinita aqui, sabe? Que bom que estamos aqui mais uma vez, né? E eu podendo trazer um pouco, né, das nossos pensamentos aí. Eu vou compartilhar com vocês aqui para não atrasar muito aqui mais nosso evento. Deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui para compartilhar e poder um, share. O que que eu vou share? Aqui. Pronto. Agora a gente consegue ver sua apresentação. Deixa eu- Só não está Pronto. indo. Vai colocar. Isso, perfeito. Bom, primeiramente, então, ano passado eu tive a oportunidade de estar nesse seminário aqui, falando de um tema totalmente diferente, que era sobre medidas ambientais para prevenção ao risco de suicídio em hospitais. Não sei se vocês lembram desse tema, bem sui generis, né? E para mim também foi algo assim bastante diferente, mas que eu pesquisei a partir de um trabalho que eu estava fazendo, que houve a necessidade de fazer, enfim, de pensar umas questões de projeto, e a gente, nessa pesquisa, eu me interessei pelo tema, assim, descobri um tema diferente, né? E que eu achei pouco material, né? A respeito disso e resolvi, então, pesquisar um pouco mais. Então, foi o tema que eu apresentei ano passado, né? Esse ano, esse tema, reuso de água em hospitais, também ele vem da mesma forma de um trabalho profissional, e o assunto, né, reuso de água, apareceu em alguns trabalhos que eu fiz ano passado, e aí eu tive que pesquisar a respeito desse assunto para poder emitir a minha opinião e o meu parecer técnico, enfim, né? Sobre os trabalhos que eu estava fazendo. Então, eu resolvi, quando o Antônio Pedro nos convocou a estar aqui nesse seminário novamente, né, e compartilhar aí os nossos trabalhos, nossas pesquisas, eu falei, bom, uma pesquisa que eu realizei, mas que não necessariamente vai ser considerado aqui um produto
tradicional de pesquisa, foi uma pesquisa realizada para uma questão técnica. Porém, o tema, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aí nessas apresentações. Ontem, Antônio Pedro falou sobre a questão da economia circular, né, nos hospitais, e não tem nada mais circular do que a água, né, e esse elemento que pode ser utilizado tantas vezes, né. E a gente também com a questão da resiliência, que é o tema aí do seminário que a BDH vai realizar em agosto, em Salvador. Então, eu trouxe um pouco do que eu achei nessa pesquisa para a gente conversar um pouco aqui e refletir um pouco sobre isso. Primeiramente, em termos de contexto, a gente sabe que o nosso planeta, se visto do espaço, ele é o planeta, ele devia ser mudar o nome dele, né? Ele devia ser o planeta Água, né? Porque 70% da superfície do planeta é coberta por água. Porém, com a peculiaridade de que menos de 1% dessa água está disponível para o consumo humano. Aproximadamente 40% da população deste planeta água não tem acesso à água potável. E aproximadamente 2 milhões de pessoas morrem de doenças relacionadas à água contaminada, sendo que 90% destes são crianças menores de 5 anos. São índices alarmantes para uma situação exatamente extremamente importante, né, com relação à saúde. Ah, Nosso país tem uma das maiores reservas hídricas do mundo, né, concentra aí aproximadamente 15% da superfície de água doce disponível no mundo inteiro, né, somos privilegiados com relação a isso, porém é uma riqueza que está muito mal distribuída, né, tem um contraste muito grande regional na distribuição de água doce no país, né? Então, tem regiões que têm muita água e outras menos, né? E que passam dificuldades por conta disso. Temos ainda aproximadamente 40 milhões de pessoas sem acesso à água potável, né? Esses são dados aí da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente. Também, relacionado a esse tema da água, a gente tem aí que aproximadamente 65% das internações hospitalares no Brasil, especialmente relacionadas às crianças, são causadas por doenças transmitidas pela água. Então, ah, se esses dados não nos deixam alarmados, eu não sei o que mais nos deixaria, né, para essa questão da distribuição e da importância da água potável e de qualidade no país, né? Dentre essas doenças transmitidas pela água e o que gera uma das, né, grande mortalidade infantil no Brasil. Existe aí, aqui eu já vou ali na, na legislação, né, que eu tomei conhecimento quando estava na FUNASA, e, o trabalho que eu realizei na FUNASA, uma boa parte do trabalho teve relação com a qualidade da água, laboratórios para controle da qualidade da água. E então, na época, era vigente uma outra legislação que depois foi substituída por essa portaria, e agora é a que está vigente e dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para o consumo humano e padrão de potabilidade. É importante que a gente conheça, né, que existe essa legislação e que ela estabelece os procedimentos para controle e monitoramento da qualidade da água e os padrões para consumo. Então, ali estão todos os padrões, vamos dizer, das culturas, né, dos elementos que tem na água e os padrões que são aceitáveis para essa água, para ser
né, passível de consumo humano. Essa portaria também estabelece que o controle da qualidade da água é um conjunto de atividades que são realizadas pelo controlador do sistema de abastecimento de água, ou da solução alternativa. No caso, quando a gente vai ver que em hospitais, muitas vezes são adotadas soluções alternativas de abastecimento de água. E isso, então, gera necessidade de que os padrões determinados por essa portaria sejam seguidos. Ah, Na época que eu estava lá na Funasa, estava em vigência ali aquele programa de aceleração do crescimento, o PAC, né, que financiou diversos centros de referência em saneamento ambiental, que estavam sendo administrados pelos consórcios, recém-criados consórcios intermunicipais de saneamento. Então, em vários estados foram instalados as sedes desses consórcios, na qual estavam inseridos ali laboratórios para o atendimento à, à portaria que eu acabei de mostrar, né? Então, para que o poder público, no caso os municípios, pudesse exercer as atividades relacionadas. Essa experiência levou a gente a publicar esse manual, que está disponível lá no site da Funasa, que são laboratórios, diretrizes para projetos de laboratórios para análise né, de qualidade da água. Esse é um trabalho bastante interessante, porque ele tomou como base trabalho prévio que a gente fez lá no Soma SUS, né, e para o desenvolvimento desse trabalho. Também o manual de laboratórios que a Funasa já tinha feito anteriormente. Aí, só para mostrar, foram construídos alguns desses laboratórios pelo país. Esse aqui, em específico, ele fica bem ao lado do Rio Doce, fica em Colatina, no Espírito Santo, bem ao lado ali do Rio Doce, onde ocorreu aquele acidente, né, com a mineradora lá, que praticamente destruiu o rio, né? Esse é o laboratório, né? Enfim, agora entrando na questão dos hospitais em si, a gente vai para a questão primeiro das fontes, né, que são utilizadas ali pelos hospitais para o fornecimento de água. Quando existe ali a rede pública, ela vem essa água tratada e potável, né? Mas diversos hospitais utilizam também um abastecimento para fins não potáveis com outras fontes, como é o caso do poço artesiano e os reservatórios de reuso, né, de água tratada, não potável, e também de águas pluviais, né? Quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu achei assim uma infinidade, né? Se vocês forem pesquisar no Google pelo tema, né, de consumo de água em hospitais, é uma infinidade de material que existe. E bastante divergente, sim, os números também, né? Então, varia muito de acordo com o contexto, o país, né? Então, eu achei estudos em diversos países sobre consumo de água em hospitais. Aqui é um exemplo, né, de um desses estudos que mostra aí, o consumo de litros, né, por pessoa, por dia, né, para hospitais com mais de 100 leitos e hospitais com menos de 100 leitos, girando ali entre 350 a 450 litros. O que a gente depois vai ver é que isso é muito defasado com o que é a realidade dos hospitais aqui mesmo no Brasil. A Organização Mundial da Saúde também ela publicou guidelines, né, um guia, né, sobre qualidade e quantidade de água usada em hospitais. Então, em 2006 eles fizeram a publicação
E aqui tem, né, nesse quadro, uma ideia da quantidade de litros, né, por especialidade, ou enfim, por atividade realizada ali dentro dos hospitais. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA, também publicou um estudo bem grande sobre o uso, né, de água em vários tipos diferentes de edificações, e eles têm, né, também uma parte lá dedicada aos hospitais. Aqui mostra, né, o principal consumo é o que a gente também vê aqui no Brasil, né, que é o uso em banheiros, né, que eles chamam aqui de domésticos, né, banheiros e lavatórios, né, que é a maior parte do consumo de água de hospitais. Depois tem, no caso ali do estudo do EPA, né, a parte de resfriamento e aquecimento também, né, do hospital. Esse estudo mostrou, né, que a água, né, representa aí o uso de água em hospitais, né, representa 7% do total de água utilizada em instalações comerciais ali nos Estados Unidos, né, e falou que as estimativas, né, mostram que a implementação de práticas de eficiência hídrica pode diminuir os custos operacionais em aproximadamente 11%. O que a gente vai ver aqui no Brasil também, alguns estudos mostraram isso, né? Eu participei em 2017, por aí, um pouco antes talvez, de um estudo da UNB, realizado por encomenda da Agência de Águas aqui do Distrito Federal, a ADASA, sobre reuso de água. A agência tinha o interesse de fazer um estudo bem abrangente, e aí contratou a ONB, né, fez esse acordo com a ONB, e o estudo era sobre todos os tipos de edificações, é, um estudo, né, que visava exatamente buscar verificar a viabilidade, né, de aproveitamento de águas pluviais e reuso de águas cinzas. E aí eu participei especificamente da parte dessa pesquisa, do recorte, relacionado aos hospitais, né, às edificações de saúde. E aí foi feito um estudo em um hospital, que é o Hospital de Apoio do GDF. Esse hospital deu, então, o acesso total à equipe, e foi monitorado o consumo de água nesse hospital com a instalação de equipamentos medidores que foram adquiridos pelo projeto e eram colocados em pontos de consumo desse hospital. Então foi um estudo bastante interessante, que é obviamente que é limitado, porque ele é a visão ali de um hospital, né? Que tem uma característica própria, enfim, e isso pode variar um pouco de um para o outro, mas que buscou ali entender como que se dava o consumo de água naquele hospital e averiguar ali a possibilidade de você reaproveitar esse recurso, né? Então, os resultados, né, mostraram ali onde havia o maior consumo de água, né? Então, bacias sanitárias, né, seguido pelas pias, máquinas de lavar roupa, pia de cozinha, né? E, e dava ali um panorama geral e com algumas conclusões próprias relacionadas ali à possibilidade de reuso dessa água. Também, se você for buscar aqui no Brasil, vários hospitais passaram a se preocupar com isso, por uma questão econômica, principalmente, pelo custo, né, da água tratada e na necessidade de ter isso reduzido, né? Então, o próprio, aqui o Instituto do Coração de São Paulo elaborou um plano de intervenção, né, que foi voltado para a redução do consumo de água, né, com a adoção de equipamentos economizadores, enfim.
e eles conseguiram uma redução, né, de 1.618 litros por leito por dia. Então, a gente vê a diferença daquele estudo lá dos Estados Unidos, né, que falava 450 litros por dia, né? Aqui a gente fala, é, mas enfim, o hospital conseguiu com esse estudo, com esse plano de intervenção, reduzir o consumo para 1.171 litros por dia. É, outros hospitais aqui também fizeram, o Hospital Universitário Oeste do Paraná fez também um trabalho para avaliar o potencial de redução da água, né? E conseguiu um consumo reduzido, né, para 1.200 litros por leito por dia também. Tem uma rede de hospitais saudáveis, também tem bastante material sobre essa questão, né, de reuso de água, é, enfim, de redução também de consumo, né, dentro dos hospitais. E eles aqui colocam, né, oito recomendações, né, para se mapear o consumo de água dentro de hospitais e verificar, né, a necessidade e as possibilidades de fazer o reuso, né, de água para diminuir os custos e melhorar a questão ambiental dos hospitais. A Rede D'Or também realizou estudos sobre os hospitais deles, né, da rede. Especificamente aqui foi hospitais da rede regional lá de São Paulo. Eles fizeram um estudo onde eles começaram as medições em 2012, né, e chegaram a indicadores, né, de consumo de água definidos por metro cúbico, né, por paciente por dia, ou seja, né, e fizeram essa coleta de dados utilizando aí um sistema de softwares com ambiente web, enfim, né, para poder verificar. Chegaram a uma redução de consumo utilizando um plano de sensibilização da comunidade, do hospital, né, fazendo um inventário das instalações, testes também operacionais, caça-vazamento, esse tipo de coisa. Fizeram uma série de atividades, então, e conseguiram aí uma redução, como a gente está vendo aqui em cada hospital, São Paulo 1, São Paulo 2, 3, né, conseguiram reduções bastante consideráveis aí. A Unimed também tem ações nesse sentido. O Hospital Unimed de Sorocaba fez algumas intervenções, por exemplo, para reuso de água da CME, transferindo para a lavanderia. Obviamente foram feitos todos os estudos, né, da qualidade e da possibilidade de utilização dessa água, e o CME fazia um descarte de aproximadamente 20 mil litros por dia, e essa água passou a ser enviada para a lavanderia. Também eles fizeram, e vários hospitais também têm feito isso, né, estudos para utilização, reuso da água do tratamento da hemodiálise, né. Eles tinham um descarte de 380 mil litros por mês, né, e passaram a utilizar essa água após uma coloração, receber uma coloração com saneante, né, ela passou a ser utilizada no sistema de descarga em sanitários, né. Conseguiram uma redução muito grande também, né, e uma economia bastante razoável de recursos financeiros, né, para o hospital. Então, aqui também eu participei como revisor, colaborador desse manual que foi feito para a EBSER, e que é um manual com diretrizes de sustentabilidade específico lá para os hospitais universitários, mas que trazia também questões sobre a captação de água pluvial e de reuso, né? Aí o manual fala aqui, né, que o objetivo, né, da captação, a redução da demanda, né, da rede pública, né, a adoção de medidas sustentáveis,
reduzir a vazão também, né? Isso para aí já, né, entra na questão urbana, né? Né? Então esse manual traz algumas recomendações, né? Para quem for desenvolver projetos, considerar esses aspectos. Eu acho que aí é um dos desafios que a gente tem, né? Porque eu coloco um pouco lá no final, falando um pouco dos desafios, e um deles eu considero esse, né? Que é você inserir esses sistemas previamente nos projetos e ter tudo isso já previsto, né? Desde o início. Uma vez implantado um projeto sem esses sistemas, né? Fica bem mais complexo instalar, né? Aqui o manual da MCE fala, destaca algumas questões, né, que o sistema de captação de água pluvial tem que ser independente, não pode ter conexão com o sistema de água potável. Enfim, traz uma série de recomendações que é legal vocês conferirem lá. Esse manual está disponível também na internet, né, gratuitamente lá, acho que no site da IBCE, né? E com relação ao reuso de água cinza, né, também em hospitais ele é um pouco mais complexo, né, mas ele é possível para fins não potáveis e aí desde que seja feito o tratamento adequado, né? Então o manual fala um pouco disso também. Eu falo aqui um pouco então dos desafios, né, principalmente do que eu vivenciei ali durante esse trabalho, né? Primeiramente, a quantidade de água que os hospitais consomem, que é muito grande, e por isso o custo para, né, para manutenção, para operação dos hospitais é muito afetado por isso, né? Então, esse aí, né, acho que é o principal mote, né, o principal argumento que os técnicos podem usar, porque os gestores entendem muito bem essa questão do custo, né, da conta. Porém, existe aí um desafio muito grande que eu vejo, que é uma cultura de desperdício, né? As pessoas acharem que realmente a água ela é infinita, né? E, e a falta de valorização desse recurso. Então, eu acho que isso é algo que eu vivenciei também, né? A falta de cultura também sobre a viabilidade da reutilização, né, desse recurso. Então, muitas vezes existe né, um preconceito com a questão da reutilização da água, né? Um grande desafio também, e que ficou bem aparente nessa experiência, foi a questão da resistência ao alto custo inicial dos sistemas, né, de captação e armazenagem, principalmente se esses sistemas não foram previstos inicialmente lá nos projetos, né? A falta de informação, né, como os diferentes tipos de água, enfim, água não é tudo igual, né? Então, de como esses diferentes tipos de água podem ser utilizados pelos hospitais, nos hospitais, né? E a capacitação das equipes de infraestrutura e de manutenção para trabalhar com esse recurso, né? Para evitar o desperdício e utilização e propiciar isso, né? Um gerenciamento mais bem feito, né? E, por fim, convencer os próprios gestores a cumprir leis que já existem, né? Diversos estados possuem leis, municípios também possuem leis que, digamos assim, obrigam, né, a adoção de sistemas de captação de água pluvial, enfim, de direcionamento desse tipo né, para reuso, né? E isso não é cumprido, né? Então, esse é um grande desafio que eu vi e que eu acho que a gente também tem que ficar atento. Aqui algumas dessas referências. Esse estudo da UNB também ele está disponível, se vocês pesquisarem por, né, estudo reuso, né, do Distrito Federal aqui, da UNB, a DASA, vocês vão achar, é bem interessante, está bem detalhado. E é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade de estar novamente aqui compartilhando um pouco né, desses conhecimentos aí que a gente vai adquirindo. Obrigada, Márcio, pela sua apresentação.
Há tanto a gente fala em escassez de água e cuidar da água, e a gente vê pela sua apresentação que ainda tem tanto a percorrer, né? Tanto a fazer. Muito bom. Cumprindo agora a nossa